Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre sumarização de rotas no BGP aqui no nosso FortiGate. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer. Meu nome é Matheus e esse é o canal SecInfra. Então vamos lá. Bom pessoal, preparei uma topologia bem simples aqui, na verdade eu reutilizei uma já existente, né? A gente vai ter um FortiGate local aqui e um FortiGate remoto com algumas redes. Então aqui no nosso FortiGate remoto, a gente vai ter a interface porta 4 com 192.168.20.0/26 e a gente vai ter três VLANs completando o barra 24, né? Então cada VLAN vai ter um barra 26 aqui. O que acontece? Então, hoje no BGP eu estou divulgando as rotas 192.168.20.0/26, 20.64/26, 21.28/26 e 21.92/26. Se a gente vier aqui no nosso outro FortiGate, vou dar um get router info host table BGP, vocês vão ver que hoje a gente está recebendo as quatro rotas. Então, para cada uma, a gente recebe duas rotas, né, porque a gente tem duas VPNs, né, totalizando 8 rotas. Quando a gente só tem uma filial aqui, né, um dispositivo, tudo bem, né, mas imagine se isso escala, né, se eu tenho diversas filiais com essa situação, né? Eu vou ter uma infinidade de rotas aqui, pode até prejudicar num troubleshoot, né? Pode até deixar mais lento esse FortiGate aqui, né? Quanto menos informações a gente tiver, melhor. Então, que seria interessante a gente sumarizar, né? A gente mandar só um 20.0/24 aqui para o nosso hub. Porém, se a gente vier aqui no nosso FortiGate, a gente só fizer isso aqui, ó, vamos dar um apply. Agora vamos esperar uns segundos aqui para o BGP converger. Então, já convergeu aqui, né? Vocês podem ver que ele não tem mais nenhuma rota disponível. Então, por que isso ocorre? Para a gente enviar uma rota aqui no nosso BGP, essa rota tem que estar na nossa tabela de roteamento aqui do nosso FortiGate. Isso por padrão, obviamente, né? Então, se a gente dá um get router info hosting table all, a gente vai ver que a gente não tem o 20.0/24, a gente tem as quatro rotas aqui separadas em barras 26. Então, a gente tem três meios de resolver isso. O mais simples, pode vir aqui no BGP, aqui em Best Path Selection, a gente vai desmarcar o Network Import Check. A gente vai dar um Apply. Agora vamos esperar alguns segundinhos, vamos ver aqui como é que vai ser. Então, a gente vê que aqui que já estamos recebendo de novo a rota, né? Agora sim, das duas VPNs. Então, 92.168.20.0/24. Porém, isso aqui pode levar a alguns erros, né? Eu recomendo utilizar isso em últimos casos. Nessa nossa situação, a gente tem mais uma possibilidade. Então, vamos marcar novamente o Network Import Check aqui. Vamos dar um Apply. E a gente pode criar uma rota estática. Então, a gente vai criar aqui uma nova rota. Aí a gente vai colocar o destino 92.0/24, que é a rota que a gente quer sumarizar, né? Aqui em interface a gente vai marcar o black hole. E aqui em distância administrativa a gente pode botar 254. Vamos dar um OK. Se a gente abrir o CLI aqui, dar um get router info hosting table all agora, a gente vai ver que agora a gente tem a rota 192.168.20.0/24 como null, né? Em outros vendors, o black hole é uma rota para interface null, ou seja, uma interface não existente. Mas vocês podem ver que a 20.0/26, 2064, 128, 192, elas continuam aqui na nossa tabela de roteamento corretamente, né? Até porque elas são mais específicas e também elas estão diretamente conectadas. Então, agora aqui no nosso outro FortiGate, a gente vai dar um get router info hosting table BGP e a gente vai ver que a rota veio aqui também. Legal. E a gente tem um terceiro meio que é o mais recomendado para esses casos aqui, né? Que eu, na minha opinião, pelo menos, fica mais organizado. Então vamos deletar o black hole aqui. Aqui no outro FortiGate só vamos esperar o BGP converger, né? Beleza, já está sem uma rota disponível. Então, o terceiro jeito, a gente vai vir aqui na série I, a gente vai vir em config router BGP, e a gente vai dar um config aggregate address. Então, aqui a gente vai dar um edit 0 para criar uma nova entrada, a gente vai dar um set prefix, e aqui a gente vai botar qual que é o prefixo, no caso, o nosso 20.0.24. E aqui a gente pode marcar o set summary only, né, para a gente botar enable aqui. Ok, aqui vamos dar um end.
E a gente, vamos dar mais um enter aqui, e a gente tem mais um pequeno detalhe. Nesse caso aqui, a gente precisa que pelo menos uma das rotas originais esteja aqui também. Então, essa 926820.0/24, ela nem precisa mais estar aqui, né? Então, a gente pode botar aqui a barra 26, e no caso a gente pode botar todas as rotas certinho aqui, né? Então, 92. Só um adendo, enquanto está convergendo, a gente também pode usar isso aqui para outras sumarizações, né? Por exemplo, se tu tiver 2/24, tu pode sumarizar no 1/23, né? Se tu tiver vários 20/24 ou vários /22, /21, pode sumarizar num /16, pode sumarizar num /8, né? Então dá para fazer qualquer tipo de sumarização através desse config aggregate address. Pelo menos até a 7.4 é só via CLI que dá para fazer. Pelo menos não localizei via interface gráfica. Bom, vamos vir aqui no nosso FortiGate. E agora, se a gente der um get router, a gente vai ver que também está aqui. Então, eu acredito que esse seja o melhor meio de ser feito, tá? Eu vou também deixar para vocês os links da Fortinet comentando esses assuntos. Então, vamos só repassar um pouquinho deles. Então, aqui a gente tem a implementação do Route Smart Aggregation, né, no FortiGate. Então, aqui ele vai demonstrar um exemplo, né? A gente tinha diversas redes aqui /23 que foram sumarizadas no /16. Então, aqui ele mostra que a gente botou um set prefix /16. Aqui o summary only, né, que é only the aggregate route, vai ser anunciada. Aqui ele faz alguns exemplos de AS, né? Isso aqui não cabe a nós. E aqui ele informa, né, que pelo menos uma das rotas específicas precisa ser injetada no BGP RIB, né, que é aqui no Config Network, que nada mais é do que esses campos aqui na interface gráfica. Aqui na verificação ele comenta alguns comandos, né, mas o mais simples, né, a gente pode dar um get router info BGP network, né, e a gente vai ver aqui que a rota foi enviada, né. Aqui a gente vai ter um outro artigo da Fortinet, né? Aqui comentando sobre a questão do black hole, né? Então ele fala que essa é um problema comum, né? Quando a gente está tentando anunciar uma subnet para os nossos peers BGP. E aqui ele comenta, né, que é necessário, né, que o prefixo exato, né, ou seja, a subnet exata dessa rota, né, precisa estar instalada na routing table do FortiGate. E então a gente pode utilizar aqui a questão do black hole para fazer isso. Tá? E por último, a gente tem também a questão do Network Import Check. Tá? Então aqui vocês vão poder ver a questão aqui do config router BGP set Network Import Check Disable, que nada mais é do que essa opção aqui no Best Path Selection, né? Network Import Check. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Um assunto um pouquinho rápido, mas eu imagino que muita gente tenha dúvida nisso, né? Às vezes não entende por que que não está conseguindo divulgar uma rota em específico no BGP, né? Então, eu quis trazer isso aqui para todo mundo ficar ciente que a gente tem essas três formas, né, de resolver esse problema, né? E também o porquê que isso ocorre. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, né? Verifica se você está inscrito no canal, compartilha o canal e o vídeo com seus amigos e colegas, que isso ajuda muito a gente a continuar crescendo. Um abraço, pessoal, até mais!